Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que eu vos cumprimento, seu irmão em Cristo, pastor José Dias. Eu quero, com muito prazer, compartilhar com vocês uma palavra sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, verso 49. Disse Jesus Cristo, e quem escreveu isso foi o Dr. Lucas. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Jesus estava falando da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. A preocupação do Senhor Jesus Cristo é que o Espírito Santo fosse prioridade na vida dos cristãos, que deve ser até hoje na nossa vida. Glória a Deus. Então, meus queridos, sem o Espírito Santo, o homem não pode falar das coisas sobrenatural, porque o natural vem pelo Espírito de Deus para o bem, o natural para o mal vem pelo Espírito das trevas, então é só pelo Espírito. Mas os seguidores de Cristo preferem buscarem do alto serem revestidos de poder, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Agora nós viemos para Gálatas capítulo 5, verso Gálatas 5,16. Andai pelo Espírito, e de maneira nenhuma submeterei às concupiscências da carne. Olha aí, porque Jesus queria e quer que sejamos cheios do Espírito Santo, que viemos andar pelo Espírito, porque a hora que vir os pensamentos carnais, a natureza divina para as coisas carnais, se nós estiver guiado pelo Espírito de Deus, nós de maneira nenhuma vamos nos submeter às concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Então, meus queridos, olhando para isso, nós entendemos que quando nós caímos em fracasso, é porque deixamos de vigiar, deixamos, aleluia, a desvejar, e o Espírito Santo entristece e deixamos de ser guiados pelo Espírito Santo e começamos a ceder aos desejos carnais, às concupiscências da carne. Mas quando nós olhamos para Romanos capítulo 1, Deus, usando o apóstolo Paulo, disse: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Quando eu ou você temos a vigilância, o cuidado de andar em Espírito, de maneira nenhuma caímos em tentação, porque o Espírito Santo nos livra. Ele é a força máxima de Deus na terra para guiar a igreja, para consolar, para orientar e também para corrigir. Louvado seja Deus. Então, quando caímos em fracasso, é porque deixamos a desvejar. O Espírito Santo entristeceu pelos nossos atos e nós acabamos cedendo às concupiscências da carne. Eis aí a preocupação até hoje do próprio Cristo, que a igreja dele busca o Espírito Santo, busca andar em Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Aquele homem, ou que é espiritual, quando se fala de homem e mulher. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas e ele por ninguém é discernido. Então é por isso que devemos lutar para ser mais espiritual, para andar mais em espírito do que pela natureza humana. O Espírito de Deus, irmãos, nós temos uma guerra dentro de nós, a natureza humana contra a natureza divina. E a natureza divina ela é guiada pelo Espírito Santo. A natureza humana ela é guiada pelos desejos carnais, pelos desejos que são do mundo. Aleluia! Mas se nós for espiritual, quando vir o pensamento negativo, que é inevitável que não venha, o Espírito Santo, aleluia, nos guia e nós não seremos enganados. Porque você é espiritual, discerne todas as coisas e você por ninguém é discernido. Eis aí a necessidade de andar em espírito. Ainda João capítulo 16, verso 13. Quando vir o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas ele fala tudo o que ouviu e do que há de vir.
Então, o Espírito Santo estando sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele vai nos guiar em toda a verdade. Não vamos cair em contradição, não vamos sair fora do trilho, porque ele nos guia em toda a verdade. Porque ele fala de tudo que ele ouviu e do que há de vir. Ele nos orientará na hora das ofertas indevidas, na hora das presentes, na hora da concupiscência da carne. Ele nos orientará, não faça isso, porque Jesus vai vir e você precisa estar de pé, vivo, com a lâmpada acesa e com o selo da promessa que é o Espírito Santo. Deus o abençoe, um abraço em Cristo Jesus.